O psicanalista e filósofo William Reich, quando ele escreve Psicologia de Massas do Fascismo, ele identifica na sociedade alemã a pulsão da morte, ou seja, um sentimento de destruição de um setor social que queria destruir aquela sociedade que os havia arruinado. Não necessariamente eles tinham um projeto do que colocar no lugar, era um sentimento de matar aquela sociedade. Esse tipo de sentimento, essa pulsão da morte, passou a existir no Brasil como um componente do bolsonarismo? Olha, eu me pergunto bastante sobre isso. E eu acho que talvez... enfim, uma das coisas que eu defendo no livro é que a gente deve entender o bolsonarismo de maneira perspectiva, né, ou perspectivista. Quer dizer, o bolsonarismo é diferentes coisas para diferentes pessoas. Né, o bolsonarismo ele é diferentes coisas visto de dentro. Ele aparece como um fenômeno diferente, conforme a posição desde a qual o próprio bolsonarista o olha, e, portanto, a gente deve ser cuidadoso em fazer qualquer generalização do tipo bolsonarismo é isso ou aquilo, que não é o que está na sua pergunta, que você perguntou justamente. É um dos elementos, é um elemento aí dentro, e eu acho que pode ser, e curiosamente, eu acho que pode ser, talvez, muito mais. Eu sinceramente, eu sou da opinião que, bom, certamente o Bolsonaro e a família Bolsonaro, eu acho que a gente concede demais a eles, a gente é generoso demais para com eles, tratando-os como figuras ideológicas, como ideólogos. Eles não são ideólogos, o que não significa que eles não acreditem nas coisas que eles dizem acreditar, mas eles acreditam, sobretudo, em se dar bem. Eles são oportunistas. E, sinceramente, eu não tenho uma impressão muito diferente das nossas Forças Armadas também. Eu tenho a impressão que, se você perguntar para 10 generais... O que eles gostam mesmo é de mel no pote. Se eles preferem a ideologia ou as pensões, eles vão, 9 entre 10 vão optar pelas pensões. Então, esses setores, na verdade, o que... eu dizia, eu estava dando uma entrevista ontem para a Revista Rosa, e eu dizia, meio de brincadeira, que se existiu na história um regime fascista que poderia ter perdurado no tempo sem se autodestruir, seria o brasileiro, porque a gente teria, né, talvez essa pulsão de morte que seja um elemento necessário nas diferentes formas de fascismo, compensada por uma tendência à estase, a manter tudo como está, que é a do Centrão, né, e o Centrão, que é a origem da família Bolsonaro, e cuja tendência é... O Centrão é o parasita que não quer matar o seu hospedeiro, né? Ele quer que o seu hospedeiro viva para sempre, para que ele possa se alimentar para sempre disso. Mas eu acho que eu acho que hoje, talvez, se a gente tem um setor da sociedade brasileira onde a gente talvez possa identificar um certo niilismo, esse setor seria justamente esse setor mais explorado, mais precarizado dos entregadores, dos motoboys, etc. O setor mais exposto, porque é um setor que tem expectativas muito baixas, né? Tem esperanças muito baixas. E eu descrevo o bolsonarismo no livro justamente como um encontro entre uma parte da sociedade brasileira que cansou de esperar pelas promessas da modernização, né? De que um dia nós chegaríamos a ser uma economia moderna, um país moderno, com relações políticas modernas, com relações econômicas e laborais modernas,
com igualdade efetiva diante da lei, com responsabilidade institucional para todos, etc., etc. Né? Essas promessas que alimentaram, enfim, que alimentaram a esquerda e os setores progressistas no Brasil durante muito tempo, que alimentaram, embalaram o sonho da nova república, mas foram sendo sempre adiadas. E, do outro lado, uma elite que não está mais interessada em sequer fazer de conta que essas promessas ainda estão na mesa. Não? Uma elite que simplesmente assumiu de maneira explícita com o bolsonarismo que ela está interessada agora simplesmente na predação mais extrema, né? Em pegar tudo que ela puder, do jeito como ela puder, sem oferecer nada em troca. E portanto, eu acho que existe numa das parcelas mais expostas do Brasil, mais precarizadas, mais hiperexploradas, alguma coisa que a gente poderia identificar como um certo niilismo. Esse espírito predador, ele é niilista, né? A gente tem fiscal. Eu vou aproveitar o fim da feira para me dar bem. Exato. Que não deixa de ser um niilismo, é uma pulsão da morte, é uma pulsão da morte à brasileira, não à prussiana. Eu acho que a gente tem uma pulsão de morte que seria a pulsão de morte no sentido de que o Reich fala, que seria essa de, olha, eu não espero mais nada e, portanto, eu não estou mais investido nesse país dar certo, em nada dá certo, então dane-se, eu não estou mais nem aí para o que acontece com esse país. E, do outro lado, a gente tem uma coisa que é extremamente niilista, que é isso que eu descrevia como um instinto de predação, que seria o niilismo da elite, que é um niilismo em escala ainda maior, porque diante do aquecimento global, diante da crise ambiental, é um niilismo de quem sabe, olha, a festa está acabando, e porque a festa está acabando, eu vou pegar tudo que eu posso agora, mas eu vou pegar tudo que eu posso agora com a esperança de que nessa grande morte que vem por aí, nesse grande fim de festa, os meus descendentes terão condições de se salvar. Porque, na verdade, quem aposta que, bom, o que vem por aí é um mundo cada vez mais desigual, em que é um sistema econômico que funciona para cada vez menos pessoas, dentro de um mundo em que cabe cada vez menos gente, e se eu vejo que eu e os meus descendentes temos alguma chance de nos colocar do lado dessa pequena minoria que conseguirá sobreviver com condições... Na Arca de Noé. Se eu consigo colocar os meus descendentes na Arca de Noé, então vamos lá. Tudo que não tiver grudado no chão, eu vou tentar pegar, porque, enfim, porque a hora é agora. E, do outro lado, você tem as pessoas que não têm sequer podem ter essa expectativa, então realmente estão perdendo os motivos pelos quais se manter investidos num projeto de sociedade mais justa, numa sociedade mais democrática, etc., porque elas sequer acreditam a essa altura que isso ainda seja possível.